E aí galera, faz um tempinho que eu não gravo vídeo, né? Hoje eu vim falar pra vocês sobre Gabigol, tá? Primeiro eu vou mostrar o esquema tático do Leonardo Jardim, tá? Que o pessoal assistiu o jogo aí contra o Mirassol, mas o Cruzeirense aí tá pegando no pé dele, tá? E faz tempo, e contra o Mirassol, cara, isso aqui é escolha tática. Então vou falar pra vocês o que eu entendi do jogo. E a questão do Gabigol, rapaziada. Muita gente pedindo o Gabigol, que o Gabigol tinha que entrar, tinha que entrar, tinha que entrar. Então, muita gente até da mídia atleticana querendo botar a lenha na fogueira da questão do Gabigol. Vai ter clássico, atleticano pega em cima, que tem que colocar o Gabigol, tá. Mas no final eu vou explicar pra vocês por que eu acho que o Gabigol não entrou e não vem sendo utilizado. Quem é cruzeirense e tá acompanhando os jogos deve ter uma noção do porquê. Mas você, cruzeirense, que ainda não entendeu e quer entender por que o Gabigol não tá entrando e não entrou contra o Mirassol, eu vou contar pra você, beleza? Então, vem comigo. Começou! Vamos lá, galera. Tô com o campinho aqui ligado, tá? Ligado. Vamos lá, escalação do Cruzeiro contra o Mirassol, tá? Cássio no gol. Na direita, cara, Jonathan Jesus. Galera, Jonathan Jesus, zagueiro, viu? Você cruzeirense, ele é um zagueiro que tá na direita. Você que não acompanha tanto, tá? Fabrício Bruno, zagueiro direito. Lucas Vidalba, zagueiro esquerdo. Depois, na esquerda, o menino, Cauã Prats, acabou de fazer 17 anos, tá? Lucas, deixa eu ver aqui se tá enquadradinho aqui. Tá enquadradinho aqui. Lucas Romero tá fora. Jogou Lucas Silva e Wallace. Cadê o Wallace? Caramba, aqui o Wallace. Na volância. Aqui eu acho que aqui, galera, eu vou ter até que mudar esse aqui, tá? Um pouquinho um 4-4-2. Tem como botar um... Quer ver? Não vai ser. Vai ser... É um 4-4-2, tá? Não é assim. Acho que não vai ter nenhuma aqui que coloque certinho, né? Como o Cruzeiro joga. Eu vou pôr essa aqui, galera, mas tenha em mente que Lucas Silva e Wallace sempre vão estar aqui transicionando, tá? Eles são um box to box, né? De área a área. Na direita, aqui, fechando a direita, o Eduardo. Também improvisado. E na esquerda, o Wanderson, né? Na esquerda, o Wanderson. Ataque com Caio Jorge aqui e Matheus Pereira, beleza? Esse foi o time titular no jogo contra o Mirassol. Galera, como que o Cruzeiro joga? O Cruzeiro joga sempre com esses dois alas aqui, eles não, o Wanderson é ponto e sempre com o meio de campo aqui, mas eles jogam na função de ala. Eles sempre vão atacar o corredor aqui e vão ajudar a defender, tá? O Wanderson, ele é titular desse equipe do Cruzeiro justamente por causa disso. Ele é um ponta, mas ele sabe marcar. Então ele fecha essa lateral direita aqui, ó. Ele se apresenta à frente, mas ele sempre faz a dobra aqui com os laterais para marcar, tá? Eduardo, aqui é a mesma coisa. O Eduardo, ele faz até a transição, né? Ele sobe aqui e ele sobe recompondo aqui pelo meio, né? E fazendo a dobradinha na direita aqui com o Jonathan Jesus. O que o Cruzeiro tinha de troca no time titular? O Cruzeiro estava sem os dois laterais. Então, William machucado, Fagner machucado. Improvisou o zagueiro, Jonathan na direita, tá? O Cruzeiro estava sem o Kaique. Kaique tá suspenso, tá? Então, o Cauã Prats no lugar do Kaique. Lucas Romero, suspenso. Então, o Wallace jogou, tá? E na direita, o Christian, suspenso. Jogou o Eduardo. Então, aí a gente tem 4 trocas no time titular. Galera, esse é meio time, tá? É meio time, o lado direito inteiro do Cruzeiro foi comprometido. O gol do Mirassol, inclusive, foi no lado direito, em cima do Wallace. Um golaço, diga-se de passagem, né? Mas o Wallace cedeu a marcação, Eduardo e Jonathan Jesus, não sei se o Eduardo e Jonathan Jesus estava na hora do gol, né? Se foram substituídos, eu acho que não. Mas o Wallace tomou o drible e o tapa na gaveta do jogador do Mirassol. Galera, é o seguinte... Cruzeiro sempre vai fazer essa dobradinha. O Matheus Pereira, rapaziada, e o Caio Jorge, eles sempre vão marcar em cima. E o Matheus Pereira, ele sempre faz essa transição assim. O Caio Jorge sempre cai pelo meio, mas ele sempre tá focado no gol. Então, os dois aqui são bem diretos. O Caio Jorge, sempre que ele pega
Que ele pega a bola, ele vai tentar ou cruzar na área quando ele estiver na ponta, ou finalizar se ele estiver de frente ou dentro da área. Então o Caio Jorge é muito letal e vem fazendo muito gol nessa posição. Aqui seria a substituição natural do Gabigol no lugar do Caio Jorge, tá? E o Matheus Pereira também, o Matheus Pereira a gente coloca ele como segundo atacante aqui, mas ele sempre volta aqui, ele vai voltar a pegar a bola, o Matheus Pereira sempre vai ficar livre, tá? Tanto para trabalhar nessa ponta, quanto para trabalhar junto com o Caio Jorge, ou recuando para ajudar na saída de bola, tá? O Wallace aqui jogou como primeiro volante no lugar do Lucas Romero, saía para dar o combate às vezes aqui junto com o Eduardo. Lucas Silva, mesma coisa desse lado, tá? Lucas Silva estava um pouco lento nesse jogo, rapaziada. Lucas Silva está sentindo um pouco a perna, eu acho, tá? E é normal, pelo tanto que o Cruzeiro tá marcando. Galera, vamos lá. As mudanças do Cruzeiro que fizeram a repercussão aí na questão do Gabigol, beleza? No campinho aqui a gente vai mostrar, tá? Lembra que eu falei, Caio Jorge na frente aqui, Matheus Pereira na frente, os dois melhores jogadores do Cruzeiro, Caio Jorge artilheiro do campeonato, Matheus Pereira o melhor assistente do campeonato, tá? Não tem como os dois saírem, meus amigos, pro Gabigol entrar, não tem como, tá? Aí os caras falando, tá, tirou o Wanderson, colocou o Lautaro e não colocou o Gabigol. Galera, o Lautaro entrou aqui, galera, pra fazer o corredor. Quando que o Gabigol jogou de ponta? Fala pra mim, quando o Gabigol jogou de ponta? Nunca na vida dele, só no início de carreira no Santos e ainda assim ele jogava na direita, tá? O Cruzeiro precisava fechar, o Cruzeiro tava tomando aperto do Mirassol, tá? Não é querendo passar pano não, mas eu acho que o Bolazier tinha que ter entrado no lugar do Caio Jorge. Acho que ele tinha que ter feito essa mudança, tá? Pra ganhar fôlego aqui na parte de cima aqui. Mas eu entendo ele também porque o Cruzeiro tava tomando a bafa, cara. O Cruzeiro tava tomando a bafa do Mirassol, tá? Esse ponto pra gente lá foi muito importante, cara. Muito importante. Obviamente que a gente queria vitória. Sempre a gente quer vitória. E ainda mais com o Cruzeiro sendo prejudicado o segundo jogo seguido. Rapaziada, o cara meteu um voleio, cara. O cara fez assim na bola, cara. Tem gente que ainda falou ainda que tá em dúvida se foi pênalti. Galera, vamos concordar, né, galera? É a imagem. Não tem como você discutir com a imagem. Não tem como o pensamento ser com a imagem. E aí a gente vê que às vezes, cara, não é possível, cara. Parece que é mau caratismo falar que aquilo não foi pênalti. Não tem condição, cara. A bola recua pro goleiro, cara. Olha o vídeo de novo. A bola recua pro goleiro com o cara dando a mão na bola. Então não dá, rapaziada. Não dá. Outra coisa também. A imprensa forçando o Gabigol tá se titular. O Gabigol vai entrar no lugar de quem, rapaziada? O Gabigol não cabe nesse ataque. O Gabigol ele vai jogar ou no lugar do Matheus Pereira ou no lugar do Caio Jorge. Você, cruzeirense, tira o Matheus Pereira pro Gabigol jogar? Você, cruzeirense, tira o Caio Jorge pro Gabigol jogar? Então, meu amigo, ele não vai entrar. Não tem como você botar o Gabigol na esquerda pra fazer recomposição e marcar junto com o Cauã Prates. Não tem como, meu amigo. Não tem como. Então, aos cruzeirenses aí que estão assistindo o jogo, procura ver a movimentação, tanto do Matheus Pereira quanto do Caio Jorge, e o quanto eles ajudam o Cruzeiro. O Wanderson que é criticado, chegou agora o Sinisterra, acho que ele vai tomar essa posição do Wanderson, tá? Porque o Wanderson tem uma assistência no Cruzeiro, né? Não tem gol, mas o que o Wanderson faz nessa recomposição na esquerda aí como ala é brincadeira, rapaziada. Ele dá suporte pro Matheus Pereira e pro Caio Jorge jogar. Então o Gabigol não joga nesse Cruzeiro porque não tem como ele jogar. Não adianta espernear, não adianta chorar, tá? O Gabigol é melhor que o Matheus Pereira, o Gabigol é melhor que o Caio Jorge. O Gabigol não tá jogando mais que os dois. Não tá jogando mais que os dois, tá? A gente tá sem dois lateral direito, foi um jogo difícil, mas não é aquele desespero não, rapaziada. Vamos botar fé no Jardim sim, tá? Eu acho que ele fez uma escolha boa em questão do Lautaro. Ele precisava de um atacante pra fechar o lado esquerdo. Ele ia pôr um volante, depois ele colocou o Mateuzinho, né? Ele colocou o Mateuzinho no lugar do Wallace. Aí depois o Mateuzinho foi pra direita e ele colocou um outro meio de campo aqui, agora eu não lembro quem que ele colocou. Mas o Cruzeiro com muito desfalque, rapaziada, muito desfalque. Muito desfalque. Então, tipo assim, não dá pra falar que o Gabigol é isso tudo não, rapaziada. A gente tem que ter um pouquinho de paciência e fazer uma análise do jogo. Os caras tirou o Marquinhos. pôs o Marquinhos no lugar do Wanderson e pôs o Gabigol. Galera, não tem. O Marquinhos não joga na posição do Gabigol, galera. Ele não joga. Ele não joga. Você quer tirar o Caio Jorge pro Gabigol jogar? Você quer tirar o Matheus Pereira pro Gabigol jogar?
tem como. Aí os caras, faz um 4-3-3 então. Aí vai pôr o Gabigol na onde? Na ponta de novo? O Gabigol, ele entra, ou ele entra no meio, o que o Matheus Pereira faz, ou ele entra no lugar do Caio Jorge. Então, rapaziada, não adianta. Não adianta espernear, não adianta chorar, tá? O Gabigol é banco mesmo. Se ele quiser ganhar posição, ele vai ter que jogar mais que o Matheus Pereira ou mais que o Caio Jorge. E eu acho difícil, tá? Se um dos dois machucar, ele vai ganhar espaço. Mas o contrário disso, ele não vai ganhar espaço não, tá? Não vai ganhar espaço. E o torcedor tem que ter paciência, galera. Não tem que ficar do lado de jogador, não. O jogador tá ali para ser utilizado ou não, tá? Não adianta querer comprar briga, beleza? Dito isso, muito obrigado, galera. Curte, comenta para ajudar. Se inscreva no canal para dar aquela força. E um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.